justiça, resiliência é um outro tema muito relevante também para essa turma. Tem um exemplo da Adriana Barbosa, que é da Feira Preta. Ela trabalhava em alguma coisa, não lembro exatamente o que, e perdeu o emprego, e elas começaram a vender roupa, ela e uma amiga, e levavam araras de um lado para outro, assim, até que e elas tinham investido tudo que elas tinham para comprar as roupas, né? E até Ela tá que aqui no ela livro. tá no livro, até que ela e a amiga foram assaltadas, levaram todas as roupas delas. E aí ela falou, gente, o que a gente faz agora? E ela falou assim, ó, continua a trabalhar, que é o que a gente tem para fazer. E ela sofreu alguns casos de preconceito durante a Feira Preta. Um muito evidente que está no livro ali é que a Feira Preta acontecia na Benedito Calixto, ali em Pinheiros, né? Que É uma feira mesmo? Eu não hoje conheço. é a maior feira afrodescendente da América Latina. São dezenas de milhares de pessoas que fazem parte Nossa, e aonde que fica? Eu não feira. conheço. Eu não lembro onde é que foi a última, mas é itinerante, tá? Ok. E aí, nessa época, não era tão grande quanto agora, era na Benedito Calixto. E aí ela recebeu uma negativa de fazer a feira lá, porque movimentava muita gente. Ela falou, bom, todo sábado movimenta muita gente aqui na Benedito Calixto, né? Então, eu considero que isso é preconceito. E aí teve alguns outros casos que estão no livro também. Mas ela nunca desistiu, né? Inclusive, tomou calote de patrocinador, né? Prejuízos pessoais. É uma história de muita resiliência, a história da Adriana. E isso está presente em todos os humanos de negócio também, que é tipo, eu não jogo a toalha. Eu vou até o final para fazer aquilo que eu acredito e que vai ser importante para mim e para o mundo. Legal, perfeito. Eu acho que a resiliência, ela também está muito ligada à plasticidade, né, Rodrigo? Que é, assim, você vai por um caminho, às vezes você está batendo a cabeça ali, você se movimenta de forma que você consiga contornar aquilo, né? E para conseguir chegar onde você quer chegar também. Exatamente. Né? Às vezes a gente fica batendo cabeça também em muitos lugares, né? No mesmo lugar. Então, acho que a plasticidade, se a gente reunir junto com a resiliência, que é a possibilidade de você se movimentar, de você falar, opa, peraí. Encontrar outro jeito de fazer. Outro jeito de fazer. Que nem água, né? Você vai fluindo. É isso aí. Se tem uma pedra aqui, você vai pro lado e segue. É isso aí. Como diria o Bruce Lee, be water, my Seja friend. água. Demais. Uma outra característica aqui é a empatia, né? Essa capacidade de olhar para o outro, enxergar o outro. E a partir daí você pode criar negócios, pode melhorar relações. Né? A empatia está sempre presente em todos os humanos de negócios. E quando a gente olha um outro tema, não está diretamente relacionado, mas é parecido, talvez esteja, que existe um alto nível de psicopatia entre CEOs de grandes empresas. E tem um estudo sobre isso. É verdade, já vi alguma coisa. Você já viu? Sobre isso, tipo, na população, só 2% da população é psicopata. Essa palavra é feia, né? E o pior é que quem está agora no escritório, ele está olhando para a sala do CEO e falou, meu Deus, será que... O cara está ouvindo, olhando o CEO, esse psicopata, mas é fácil Meu Deus, de não saber. faço hora extra aqui nunca mais. Eu e ele aqui jamais, vai embora. E essa pesquisa falou que entre os CEOs chega a 9% o índice de psicopatia. Já pensou? E um psicopata é uma pessoa que não é capaz de olhar o outro, entender, né, o que o outro precisa. Ele vive num mundo muito particular. E quando você fala assim, essa pessoa é orientada a resultados. Orientada a resultados é outro jeito de falar que o cara vai fazer o que for preciso, necessário. É um trator, é uma máquina para entregar os resultados. Se tiver que pisar na cabeça de alguém, não tem problema, porque a minha missão é entregar resultados aqui. E isso explica muitos comportamentos, né, Rodrigo? Por isso que tem esse nível alto de psicopatia entre CEOs, porque o CEO, ele, cara, dá uma tarefa para esse cara, ele vai atrás. Fazer. E por isso que ele vai ser promovido. E vai ser promovido, vai ser estimulado. Eu já passei por chefes assim é desesperador em alguns casos. E tinha um colega meu que era meu par. E ele não aguentou a pressão que essa chefe colocava na gente, nos dois. E ele foi afastado, ficou 4 meses em casa, porque a pressão psicológica era absurda. Eu conseguia lidar de algum jeito, mas ele não conseguiu, né? E essa pessoa era valorizada na empresa porque onde ela ia, ela conseguia resultados. Mas aí, cara, qual que é o rastro que você deixa ali, de sangue. Né? E eu brincava antes do desastre da Vale, da mineradora, e que
a gente não precisava mais de James Bonds corporativos, aqueles que têm a licença para matar desde que entregue resultado para o acionista, né? E aí, se você for olhar, nesse caso da Vale e alguns outros também, já se sabia que aquela barragem tinha o risco de romper. Mas o executivo não falou. Por quê? Porque se ele fala, o preço da ação cai. Perfeito. Né? E ele tem, então, ele tem a licença para matar. Sim. Uma coisa que eu falei antes de acontecer, Nossa. que acabou virando. E é uma metáfora forte, mas real. importante, porque independente da pessoa que estava lá, quem tomou a decisão, qualquer pessoa provavelmente que estivesse naquele cargo ia tomar essa mesma decisão de não falar sobre o problema da barragem, porque a gente vai consertar isso aí, né? Sem saber o tamanho do estrago que poderia causar. Uma dor enorme, muita gente que morreu. E aí? Né? E o que acontece depois, no final, é que as ações da empresa acabaram caindo, se recuperam tudo. Esse é o problema, né? Porque a gente até, de algum jeito, não aprende com o que aconteceu, né? Que coisa, Rodrigo. Eu assisti essa semana um documentário que é da Livre, da Boeing. Você já assistiu esse documentário? Não. É exatamente o que aconteceu com a Vale, aconteceu com a Boeing. Puxa, agora não vou lembrar o ano, mas tem na Netflix. E eles contam que eles tinham uma política de segurança psicológica. Antes da Boeing ter eles tiveram uma junção com uma outra empresa que eu não lembro o nome. E eles tinham uma política de segurança psicológica. Então, se qualquer engenheiro falasse, epa, isso aqui está errado, estava errado. Os CEOs acreditavam, deixavam, não vai voar, não vai entregar, não vai... Então, eles tinham essa política muito forte de segurança psicológica, até o momento que ela teve essa fusão com uma outra empresa, e a outra empresa começou a coordenar tudo, e era tudo sobre os preços das ações, tudo. E aí, no fim, os aviões, por uma questão financeira, e aí quem vai assistir vai entender, foram aprovados para voar sem treinar todos os pilotos de uma nova... um novo mecanismo que tinha, que deveria ter sido treinado, e, na verdade, aquele avião da Tailândia e o avião na África, os dois caíram por falta de treinamento, porque custava dinheiro para treinar. E eles queriam lançar, porque a outra lá, a Airbus tinha lançado também. Bom, gente... É isso que você está falando. Tudo por causa do preço das ações. Decisões. E as pessoas já não podiam mais falar. Isso ficou muito forte sobre segurança psicológica. Quem falasse que tinha algum problema era demitido. Tomava bronca, não podia. Então, as pessoas começaram a ter medo de falar. Olha, mas isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui... Então, olha só o que aconteceu. Um grande desastre. As ações caíram absurdamente na época. Ficou 20 meses sem poder andar com o 732 lá da Boeing. Então, é causa e consequência, né? Você que está falando da Vale, a gente não aprende. Como é que não aprende, gente? Como é que não aprende? Porque talvez não tenha as medidas corretas depois que acontece esse tipo de coisa, né? Por exemplo, tem essa fraude das americanas agora, que eles estão sendo acusados de fraude, né? Um rombo enorme de 20 bilhões de reais no balanço. E aí você vê, os executivos ganharam bônus muito altos, absurdos, né? Quando aconteceu isso nos Estados Unidos com Enron e tudo mais, tem uma lei lá que obriga esses executivos a devolverem os bônus que ganharam depois de uma fraude dessa. E aqui não. Então, se tivesse... eu acho que é uma oportunidade de mudar essa lei, né? Porque se o cara vai pensar 2 vezes antes de fazer uma fraude, porque vai que ele consegue, mas depois descobre, ele vai ter que devolver, não valeu a pena, certo? Porque só vale a pena se o cara não precisa devolver. Ele vai pra cadeia, fica 3 anos ali, sai fora e pronto. Fez o pé de meia dele. Nossa. Mas eu fico imaginando todos esses fornecedores pequenos, né, que vão receber um calote, eles não vão receber essa grana. Talvez vai demorar muito, mas uma empresa quebra. Ainda mais um fornecedor para uma empresa grande como Americanas. Então, isso para mim é psicopatia também, né? Você está muito preocupado no seu benefício próprio e você não está nem um pouco preocupado com os demais. Né? Então, a empatia é uma coisa que você identificou nas pessoas que são Sim. pessoas de de aí negócio. Já conecta com outro tema que é a ética também. Então, essa questão da ética, né? Tomar as decisões. Quando eu vou tomar alguma decisão na empresa, assim, eu penso... Né, quando às vezes surgem algumas dúvidas, assim, né? Tipo, tá certo ou não fazer isso? E aí eu penso, será que eu posso falar sobre isso na mesa de jantar com os meus filhos? Se eu puder falar, tá certo. Esse é o filtro? Se eu não puder falar,
ou se você tiver alguma vergonha de falar, ou ficar desconfortável em falar, é porque possivelmente você não está fazendo a coisa certa, né? E aí também, essa ética vem de como você cresceu, com que valores você conviveu, quanto você estava se desenvolvendo. Mas tem algum momento na carreira, e acho que todo mundo passa por isso, em maior ou menor medida, que você tem que tomar uma decisão que vai impactar o teu futuro, né? Eu tomei uma vez que foi... Eu trabalhava numa empresa, que era uma empresa de comunicação, e essa empresa... foi logo que eu saí do banco. Fui trabalhar nessa empresa antes de abrir a Profile. E aí eu fui ganhando uma grana que era tipo 70% a mais do que eu ganhava no banco, considerando bônus, que era um valor considerável. E aí eu fiquei 4 meses nessa empresa, eu viajava para o Rio de Janeiro, ficava lá, hotel, beira da praia, Copacabana e tudo mais. E aí eu comecei a escutar algumas coisas um pouco estranhas, assim, e eu comecei, gente, peraí, de onde que tá vindo essa grana toda, né? Agora que eu tô dentro aqui, tô começando a entender melhor, tá meio estranha essa história. Até que um dia o cara veio e chegou pra mim e falou assim, ei, Gaúcho, tá preparado pra receber dinheiro em caixa de sapato? Que isso, eu falei, gente? peraí, como assim? Que história é essa? Ele, não, as eleições estão chegando aí, você acha que o caixa 2 é o quê? Caixa de sapato. Eu falei, cara, não é possível que você tá me falando isso. Como assim? Ele, poxa, deixa de ser ingênuo. Aí eu falei, cortei a conversa ali, fui para casa, e essa empresa me mandava uma passagem aérea toda a semana para ir de São Paulo para o Rio e voltar. E aí, nesse dia, eu pedi uma reunião com a secretária, liguei para a secretária, pedi uma reunião com o dono da empresa e e comprei uma passagem aérea do meu bolso para a semana que vem. E eu sentei na frente dele e falei, olha, é muito bacana o que vocês estão fazendo aqui, mas eu queria muito empreender, eu estou vendo que tem muito sócio aqui, até eu chegar lá vai demorar, então, assim, eu vou seguir meu caminho original, eu queria muito agradecer vocês aí por toda essa temporada, espero que fique tudo bem, tchau, fui embora. Corta, 7 anos depois, esse cara... Tá preso, né? Tava aparecendo na Folha de São Paulo, em entrevista sobre delação premiada, que ele era a empresa que cuidava das contas de comunicação da prefeitura e do governo do Rio de Janeiro, quando era o Cabral, o governador, e o... Nossa. Nem lembro quem era o prefeito lá. De Cabral a Cabral, a gente está sempre metido nessas confusões. Aí, gente do céu, isso aconteceu lá em 2011, eu acho. Foi 7 anos antes de eu ler essa notícia no jornal, ou mais tempo até. Então, foi uma decisão. Eu podia ficar assim, beleza, estou ganhando uma grana muito boa, confortável, vai ficar tudo certo, eu vou juntar um dinheiro para minha família, vou fazer de conta que não vejo isso aqui, vou dizer que eu vou trabalhar com outras coisas, com política não, mas tinha empresas trabalhando. E depois eu vi que o cliente que eu trabalhava na empresa também, o cara estava envolvido em corrupção. Nossa. Então, eu estava num lugar ali e falei, gente do céu, como é que... Né, foi o faro. Eu saí correndo no primeiro momento. E sair não tinha uma outra coisa para fazer na sequência, não tinha. Sim. Eu saí porque eu precisava sair daquele lugar. Então, assim, quando acontece esse tipo de situação, qual é a sua decisão? O que você escolhe fazer?